Boa noite a todos. Como vocês estão? Boa noite. E aí, bora lá para nossa aula perguntas e respostas? E bora lá. Isso aí, ó, Cláudia já começou. Bora liberar a câmera. Não é, Keila? Por favor, né? Vamos liberar a câmera, vamos ser vistos, vamos ver. Exato. Lembrando que essa aula é para vocês. Então, a pergunta que vocês tiverem, como foi, na verdade, a prática, como está sendo, né, a prática de vocês. Todos estão ouvindo? Júlia, para mim tá tudo normal, tô ouvindo, né? Qualquer coisa você sai e entra novamente. Adenilson, estou no PC sem web. Só Tenta no sair texto, e entrar de novo. Tranquilo, se quiser fazer também as perguntas aqui pelo chat, tá bom? O importante é vocês participarem. Luciane, seja bem-vinda. Cláudia, seja bem-vinda. Demilson, Marcele, cadê todo mundo? Júlia, Sérgio, Sirlene, sejam todos muito bem-vindos. Cris Santiago, seja bem-vinda também. Vocês receberam, né, a atualização da apostila, que na verdade agora se chama Manual do Operador, né? Nós detalhamos bastante para vocês, eu e a Keila trabalhamos aí bastante em cima da apostila para poder detalhar para vocês. Mas a gente já deixa aqui, não é, Keila, um grande chamado para vocês, que inclusive está escrito na apostila. Siga a sua intuição. É um fluxo, tem um fluxo das 3 lâminas, né? Inclusive está aqui, ó, começando, né, com a lâmina da programação, identificando, né, no quadrante de crenças, no quadrante do mundo exterior, o quadrante temporal, passado, presente, futuro, percebendo na abertura do tabuleiro com o biômetro. Depois vocês vão... Cheio de post-it aqui, vocês perceberam, né? Depois vocês vão para a lâmina Nero, faz todo o movimento, a espiral, né? Sentido anti-horário para limpeza, liberação, desfazer e destratar, sentido horário para ativação, e depois vamos para a lâmina Q, né? De ativação quântica florescer, né? Percebendo qual ferramenta, né, você vai ativar aqui no player, depois qual ferramenta que você vai entregar para o seu cliente ou ativar aqui mesmo no tabuleiro, tá? A harmonização dos chakras e também dos planetas. E o fechamento. Já demos aqui uma visão geral, mas, né, Keila, eu gostaria de falar alguma coisa? Não, na verdade, eu quero ouvir vocês, né? Vocês que têm dúvida, se ficaram, se vocês conseguiram olhar a apostila, conseguiram ver, mesmo com a apostila ainda tem dúvida, né? Estamos aqui para sanar para vocês e também para ouvir como está o atendimento de vocês. Algumas pessoas, né, já me passaram os feedback, né? Como é que tá se percebendo. Outras ainda estavam com dificuldade, porque estava muito na questão ainda, preciso de algo palpável, e até entender essa questão é do sentir, não é o palpável, né? Então estava tendo aí alguns atritos sobre isso, mas a gente quer ouvir vocês hoje, né? Inclusive, né, agradecemos imensamente a espera de vocês para a gente poder entregar, né, a apostila mais completa, porque já estava disponível um material que a gente acabou utilizando, né, e trazendo ali a consciência. Mas aí, como vocês pediram, né, algo mais detalhado, eu e a Keila trabalhamos ali fortemente em cima disso. Foram, né, algumas semanas ali de dedicação, inclusive, né, foi até muito bom esse movimento, pois vocês trouxeram também algumas dúvidas que a gente acabou colocando, né, no manual, como, por exemplo,
uma parte exclusiva de perguntas possíveis, né? Sugestões de perguntas e mantras ali, frases possíveis para serem faladas, trazendo consciência ao longo da sua sessão. Mas lembre-se que tudo é sugestão. Você pode seguir, né, muito ali a sua intuição, o seu sentir, a conexão com o tabuleiro, a conexão com o seu cliente. E aí, fala, Cláudia. Não estamos ouvindo? Acho que está sem som. Também não estou ouvindo a Cláudia, não. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Eu falei assim, como sempre eu, né? Eu já começo a mentoria causando, né, gente? Vocês estão me Que ouvindo? nada, seja sempre bem-vinda. Estamos te ouvindo bem agora. Então vou ter que tirar o fone. Depois eu pego o outro lá, porque eu não estou ouvindo bem vocês. Olha só, eu quero contar aqui bem rapidamente, porque foi uma coisa que foi levantada na aula logo que trouxe o tabuleiro. Eu sou terapeuta multidimensional, então eu já faço alguns movimentos voltados para o eu superior de pessoas, com a permissão do eu superior, né, da pessoa, não invado o campo da pessoa. Só que como essa pessoa é próxima, assim, então eu acho que não tem problema, eu não vou dizer quem é, mas eu vou trazer o que aconteceu. Eu perguntei para o tabuleiro, né, primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ter contato com o tabuleiro, eu esqueci tudo que eu já tinha aprendido sobre mesa. Tudo. Eu apaguei da minha memória e comecei de novo com o tabuleiro. Então, esqueci tudo. Tem que fazer assim, fazer assado, esqueci. E aí eu comecei a usar o tabuleiro. E aí eu perguntei para o tabuleiro se serviria de contribuição para essa pessoa, nesse momento que ela está vivendo agora na vida dela, um movimento com o tabuleiro. Aí deu que sim. Eu fiz um movimento. Eu faço um pouquinho diferente, eu não sigo uma ordem assim, não, sabe? Eu vou sentindo, eu vou deixando eu sentir o campo do cliente e eu vou fazendo ali. Então, às vezes, eu já faço as ativações antes mesmo de chegar lá na Q. Antes de chegar na Q, eu já estou fazendo ali na espiral. Eu sinto no meu coração, vou lá, pergunto e vou com a espiral e faço a ativação, sabe? Eu vou sentindo e vou fazendo. Tanto a limpeza quanto a ativação, tá? Sensacional, sensacional. Eu não vou assim, sabe, PNQ. Eu vou lá, faço todo, né? Entendeu o que eu quis dizer? Sim, sensacional. Esse é o movimento, não é, Keila? Do sentir, do fluir, né? E aí eu fiz... Pode falar, Keila. Estou falando, segue a sua essência. Isso aí. Aí eu fiz assim, eu vou fazendo assim. E aí o que aconteceu? A vida dessa pessoa abriu mesmo. O eu superior dela recebeu, porque ele é um ser, nós somos, né, o eu superior, nosso eu superior, ele é muito mais inteligente que a nossa consciência terrena, e mudou a vida dela da semana passada para cá. O que estava impedindo ela, que eu não sei o que é, porque eu não estava tendo contato com essa pessoa, literalmente não estava, eu só fui fazendo, fui só liberando o que foi sendo pedido. E como essa pessoa é uma pessoa totalmente descrente desse movimento, né, de tabuleiros e tal, eu fui ativando ali tudo que foi saindo. Então, eu ativei a energia do Ho Oponopono para ela ali. Eu não mandei para ela, porque ela não acredita e ela também não sabe, né? Só o eu superior dela que sabe. Por que eu estou contando isso? Porque eu fiz com o meu amor, com o amor que eu tenho de desejar ver essa outra pessoa bem também.
Então, e ela recebeu, o eu superior dela recebeu. Então, ela recebeu o se olhar melhor, a saúde dela melhorou porque ela está se cuidando mais, porque quando eu fiz o Ho Oponopono, eu pedi que fosse ativada a energia do Ho Oponopono para ela, e eu falei todas as frases, eu fiz, eu sinto muito, eu te perdoo, né? Eu fui falando ali para ela, o Ho Oponopono. Saiu triplo, fiz a ativação do triplo para essa pessoa também, e até a vida financeira dessa pessoa, de anteontem para hoje, começou a se transformar. Então, eu acredito que seria interessante vocês, eu estou dando esse testemunho para vocês entenderem que o que vai no nosso coração muda, sim, o outro, porque somos energia. Então, se eu estou fazendo com a energia do amor, e o eu superior dessa pessoa também vai entender que não há como eu prejudicá-la, né? E ela recebeu, e eu fiquei muito feliz. Percebe? Então, assim, o tabuleiro, ele é puro amor. Porque tem os arcturianos, e os arcturianos só estão onde a verdade está. Não é verdade? Então, assim, eu queria muito que você e a Keila soubessem disso, porque foi uma questão que foi levantada, né? Se poderíamos fazer. E pode fazer. Confiem no seu amor. Se você tem amor, se você vai fazer com amor, com a prosperidade que você quer, o que você deseja para você. Se você deseja para o outro vai receber. Percebe? E voltou para mim. E voltou para mim, porque o meu campo também foi trabalhado. Eu recebi coisas, e eu tive com pessoas, que, sabe, eu podia estar com ela, que eu jamais imaginei que eu pudesse estar. Por quê? Porque eu fiz esse movimento. Então, o que eu entreguei para o outro, o universo me trouxe um jeito de me devolver também. Tá? Então, eu queria deixar aqui o meu testemunho para vocês entenderem isso. É muito forte o que vocês criaram. É muito, muito, muito potente. Verdade. Obrigada, Cláudia. Cláudia falando, emociona até, né? Eu estou aqui emocionado, e muita gratidão, Cláudia, por compartilhar. Muita gratidão. Porque uma coisa é quando eu faço os atendimentos, e uma coisa é quando vocês fazem e vêm com essas histórias, né, reais, histórias reais. E eu lembrei, né, que na última aula que eu dei do terapeuta, eu passei para o pessoal ler o livro Limite Zero, que conta a história do Ho Oponopono, e fala exatamente isso que a Cláudia falou, né, que ele curou uma ala inteira de pessoas aparentemente, né, loucas, sem nem encostar, sem nem saber quem é, simplesmente pegando a ficha do cliente e ele aplicando o Ho Oponopono. Vocês têm noção do poder que vocês têm em curar o outro e não se sentindo superior. Nossa, eu posso. Não, não é isso. Bem longe disso. É bem longe mesmo. Mas é a intenção de amor, né, que vocês levam através dessa ferramenta, como eu sempre falo. E pode até parecer, soar estranho, mas não tem nem a ver com dinheiro, os atendimentos, né? É como eu sempre falo, olhe para a alma. Nunca vai lhe faltar quando você aprender a olhar a alma das pessoas que estão lhe procurando. Então, entra numa frequência, que é o que a Cláudia falou, né? Que é até a vida dela, porque a gente também recebe. Quando eu não foco no material, eu foco na alma que está sendo tocada, né? Isso é muito forte, né? E isso, quando eu aprendi isso, nunca mais me faltou nada, porque antes, talvez no meu ego, eu também pensava nas questões financeiras, até eu aprender que isso nunca vai faltar desde que eu olhe as almas. Então, esse tabuleiro, ele foi feito, né, nessa vibração de amor, né, de olhar para o outro de uma forma totalmente, um acolhimento totalmente diferente.
E a Cláudia falando, né, me veio exatamente esse livro, né, na mente que eu li, e eu uso algumas frases que ele tem lá nos atendimentos que ele traz, e que é por essa energia mesmo, né, de amor. Mas muito obrigada, Cláudia, por compartilhar, porque é muito bom ouvir, né? Gratidão imensa, Cláudia, compartilhando. É importante vocês falarem, não só, né, dar depoimentos, mas também questionar, perceber, sentir, viver todo esse movimento, viver tudo isso. E nas sábias palavras aqui da Keila, na questão, né, do dinheiro, é consequência. Lembra nas mentorias, lá, Dinheiro Eu Sou, dentro da comunidade, para quem participa, eu falo sempre isso, o dinheiro é como se fosse um óleo que lubrifica a vida, deixa a vida mais gostosa, ainda mais gostosa, mas perceber que a vida já é maravilhosa, você fazendo isso com propósito, nas sábias palavras da Cláudia aqui também, com muito amor, não é? Tudo flui, tudo flui. Nosso objetivo, e vocês também percebem isso na fala da Keila, minha, nosso objetivo é sempre trazer mais consciência para a vida de vocês, para que vocês possam fazer escolhas e decisões ainda mais conscientes e terem resultados, assim, muito mais incríveis, homéricos, do que vocês poderiam imaginar, muito além dos pensamentos de vocês. Lembra, vocês não são o pensamento de vocês. Vocês são muito maiores do que imaginam ser. Gratidão, Cláudia. Júlia? Olá, boa noite. Eu questionei, né, eu fui uma das questionadoras, porque eu precisava realmente de um direcionamento. Eu acho que a colega, ela tem outros cursos, ela já pilota alguma coisa, e aí é aquela coisa, eu preciso começar de algum lugar, e foi por conta disso que eu pedi um direcionamento. Eu senti uma dificuldade, eu não sou de ficar parada aguardando que caia no meu colo, nunca fui. Sempre fui muito buscadora. Inclusive, eu fiz o tabuleiro com a Laís e ela percebeu, eu fiz com a câmera aberta, e a gente foi fazendo essa troca. Foi percebido algumas orientações, sim, espiritual, de coisa que eu não tinha nem como saber, que a gente não tem esse estreitamento nessa relação. Foi sentido. E outra coisa que eu quero saber, ou, desculpe, falar, é que realmente as dores são sentidas no corpo físico nosso, para que a gente possa falar, mas é muito boa, Luiz, eu fiz para algumas pessoas, mesmo com toda a minha insegurança, e acho que eu podia fazer mais. Parabéns, Júlia, parabéns. Eu fiz para 2 amigas e fiz a troca com a Laís, a gente fez ao vivo, eu pedi, e eu disse a ela, vamos fazer de uma maneira que você vai me dizendo, e aconteceu, foi de uma maneira bem... A mesa continua não abrindo para mim, ela não me nega, eu não consigo abrir ela para mim, tá? Isso é muito claro, mas eu já estou irritada com isso, tá tudo bem. Quando ela resolver abrir, ela abre. E eu estou esperando, Laís ficou de fazer a gente fez essa troca. O que eu quero, tipo assim, o que eu quero trazer? A ideia do Ho'oponopono, e a mesa, ela tem essa abertura para que a gente possa agregar outras coisas, né? Além do que está sendo aqui. Mas, talvez por insegurança, para a gente começar e entrar na conexão, porque o que é conexão? Eu estar no caminho. Então, não é que eu vou fazer ao pé da letra tudo que foi colocado ali, mas aquilo vai me dar uma noção, até de eu colocar as minhas perguntas, fazer olhar para aquilo e fazer a conexão. Ela falou desse jeito, mas eu estou sentindo falar, mas é a partir daquele movimento. Então, minha cobrança foi só essa, minha cobrança foi uma direção para que eu possa entender como é que eu posso fazer. E as que eu fiz, mesmo com segura, claro, eu estou começando a pilotar agora, elas foram muito, tipo assim, eu não perguntei, talvez até por não querer ouvir, por não entender que estava bem, mas as 2 pessoas que eu fiz, devolutiva, ela me trouxe a devolutiva de, eu fiz para prosperidade em todas as áreas, e ela fechou
3 cursos que ela queria com pagamento com desconto, né, para o financeiro dela. Ela conseguiu um curso de posicionamento dentro da área dela, que era para feridas e tal. Então, assim, quando ela trouxe esse retorno, ela disse, minha mãe quer fazer terapia com você. Aí e a mãe dela é muito resistente, e eu não pedi nada na mesa para mim. Então, quando a colega traz que existe essa troca, realmente existe. Você nem pede, você nem sabe que você vai ter os seus 50%, ou 30%, ou 40% de retorno, mas essa mesa, ela traz, sim, um retorno, e também, não vamos olhar ela só nesse lado luz, ela traz um turbilhão também, né? Ela me trouxe um desconforto, ela me trouxe me ver de um outro lugar, ela me trouxe irritabilidade, né? E ela não abre para mim. Então, eu preciso me perguntar por que ela quer conversar comigo, eu e ela. Então, eu tenho que baixar esses padrões, entender porque eu estou irritada e tal. Então, assim, esse outro lado eu também queria trazer aqui, porque é um depoimento pessoal, é um sentir meu, e é muito claro, ela não abre. E tem 2 semanas eu tentando que ela abra, e ela... Júlia, eu achei que eu tinha vindo de outra terapia, uma terapia muito forte, e eu disse, não, tá tudo bem, eu tô com alguma coisa no cano, eu preciso ver. Mas depois ela continua sem abrir, e eu fui identificando esses padrões em mim, né? Então, assim, ela traz também o tratamento desse lado sombra nosso, para a luz. Que no seu, Trazer aqui. que no seu caso, numa frase, né, que você disse, você está tentando controlar ela. Pode ser. E ela não vai deixar você controlar ela. Quando você baixar isso, você vai conseguir abrir. Pode ter certeza. Sensacional que a Keila comentou que meu tabuleiro, o tabuleiro vive, né, a base dos nossos princípios. Ele permite que você seja você, né, como a Cláudia comentou, vários de vocês já comentaram também, né, de seguindo um fluxo do seu sentir, da sua intuição, né, e também o tabuleiro permite que ele seja ele, né? Vamos dizer assim, me veio a palavra aqui, indomável. Sensacional. E que gostoso, Júlia, ver esse sorriso no seu rosto. Parabéns, parabéns pelo movimento. Eu gostaria de dar os parabéns aqui não só para a Júlia, mas para todos vocês, inclusive para quem está assistindo a gravação daqui também, que vocês fazem parte, né, do movimento do manual, né? Então, com todo amor e carinho, a gente recebeu todas as considerações de vocês, porque justamente era esse movimento. A Keila até brincou, né? Nossa, geralmente um manual, uma apostila, a gente está falando de apostila, na época, a apostila de mesa, desses movimentos assim, são 10, 30 páginas no máximo. E conforme a gente foi colocando, parecia que vinha com mais vontade de detalhar ali, trazendo, claro, sempre a posição de vocês, percebendo os questionamentos de vocês, né? Muitos de vocês questionaram diversas coisas, e foi com muito amor e carinho. Então, dá para sentir esse movimento, não só da nossa parte com vocês, mas de vocês com a gente, e nesse triângulo, né? Triângulo amoroso aqui do tabuleiro com a gente também, não é? Sensacional. Muita gratidão, Júlia. E parabéns. Ele precisa me amar mais, né? Porque ele está de mal comigo. Ele precisa ser mais amorzinho comigo, porque ele está de mal, tá? Não, ele não está de mal. Ele não está de mal, não. Como você já fez o curso do terapeuta, baixe primeiro suas rigidez, antes de você abrir para você. Coloque a mão lá em cima e fala assim, eu baixo as minhas rigidez e baixo a vontade de querer te controlar e me permito sentir. Só faz isso para você ver. Ele vai abrir. Porque a questão é que eu quero... A questão da rigidez, da perfeição, né? Atrapalha porque você quer... E ele não é assim. Não é. Sabe então, que me veio? É justamente isso. Me veio uma consciência muito interessante aqui nessa percepção da fala de vocês,
talvez não seja um controle né, a pessoa tentando controlar o tabuleiro especificamente aqui no exemplo da Júlia. Talvez, Júlia, você esteja se controlando, e aí o tabuleiro não flui. Percebe? Então, é que me veio muita clareza assim, perceba, Júlia, isso para todos vocês, percebam a intenção colocada na pergunta. Posso abrir aqui a sessão, posso começar o movimento, já naquela angústia do controle de como vai ser. Percebe que, olha que interessante, o tabuleiro também ele permite ser ele, né? Mas e você? Você está se permitindo ser você? Me veio muito essa leveza, assim, sabe? Então, é um grande presente. Quando a gente fala presente, como a Júlia falou, né, que mexeu muito, trouxe irritabilidade, trouxe diversas coisas, é um presente para a gente sair do olho do furacão, né? Muitas vezes vivemos ali no olho do furacão e a gente não vê, igual o Tasmania, vivendo a vida, batendo e indo, e aí vem um presente para você ser observador do observador, você se olhar de fora. Só é possível ver a ilha quando você sai da ilha. Só é possível ver o furacão quando você sai do olho do furacão. E muitas vezes, parabéns a todos vocês, porque muitas vezes, muitas pessoas, né, vivem dessa forma, ansiosa, triste, angustiada, ou seja o que for, e acha que é normal, como um Tasmania, no olho do furacão, enfim. Então, olha quantos presentes a gente recebendo aqui. Que maravilha. Nossa, que encontro incrível. Vocês conseguem ouvir? Não. Eu vou só ressaltar uma coisa que você trouxe. Como não acreditar no retorno do universo? Eu estou em uma questão muito séria de internalizar tudo que eu faço, né? Então, chegam depoimentos e tal, eu estava fazendo nesse segundo semestre todo um retorno de tudo que eu já fiz, né? Para eu entender quem eu sou nesse propósito, o que eu estou fazendo nesse propósito, porque as pessoas, elas têm os resultados, elas trazem para mim, e eu não... Sabe, é como se não... Aí, na verdade, o que eu perguntei foi: quem é Júlia? Terapeuta. Que tanta busca. Quem eu sou? Ele não me fala, ele não abre. Mas as coisas, as respostas vêm de outra maneira. Ele não me abre. E agora você diz assim, foi um presente, né? E às vezes você está com medo da resposta, do que ele tem para lhe dizer. E é verdade, pode ser que seja isso. Que você nem sabia. Dentro da comunidade, a gente tem uma aula lá, depois se vocês quiserem eu mando o link específico para vocês, que o maior medo não é do fracasso, é do sucesso. E aí no inconsciente passa assim, como que eu vou lidar com toda essa potência, com toda essa divindade que eu sou? Percebe? Fazendo o bem, transbordando o amor, trazendo cura para as pessoas, né? Quando a gente fala trazendo cura, é facilitando, né? Trazendo consciência para as pessoas trilharem esse caminho de cura. Uau! Eu estou impactando fortemente o mundo. Uau! Se acostumem com as coisas boas acontecendo na vida de vocês, não é, Keila? Oh, sei bem o que é isso. Sensacional. Cláudia, pode falar. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Ah, tá. Fui trocar o fone. É só para trazer para a Júlia uma consciência. Eu nunca tinha pendulado nenhuma mesa, porque eu nunca me senti segura justamente pelo tanto que tinha que. Eu sempre uso essa frase, que depois que eu entrei na comunidade, eu ensino para todo mundo que a gente não tem que nada, né? Nós somos livres. Então, eu nunca tinha me sentido segura, Júlia, até que eu me permiti pendular o tabuleiro. Percebe? Porque era tanto assim, eu tinha que pegar esse cristal, colocar em cima daqui, aí eu tinha que olhar outra coisa ali, colocar aqui. Aí o meu raciocínio, por mais que eu conhecia o curso de trás para frente, de frente para lá, mas eu não me sentia segura em pendular a mesa. Eu já fiz mais de 10 leituras de tabuleiro.
e eu mando os áudios para as clientes, e tem cliente que fala assim para mim, nossa, mas eu nem estava me lembrando disso que você trouxe, você falou demais com o meu coração. Assim, o tabuleiro falou com o coração dela, percebe, Júlia? Então, assim, eu não tinha nenhuma experiência com pêndulo, e detalhe, hoje foi a primeira vez que o tabuleiro me permitiu a pendular com um pêndulo diferente. Porque até isso eu pergunto para ele, às vezes. Posso pendular com esse pêndulo? Aí hoje então hoje ele me permite pendular com ele com 2 pêndulos. Mas isso é o meu perceber, tá, Júlia? É o que eu gosto de fazer, percebe? E aí hoje eu tenho 2 pêndulos que ele me permite. Então, assim, o que a Keila fala, quando o Rafa estava falando, né, do medo do sucesso, eu passo por isso ainda. Hoje eu até falei sobre isso. Tem hora que eu me coloco ali na síndrome do impostor, sabe? Então, nós fomos programados para aceitar os nãos da vida. Nós não fomos programados para viver essa vida que o Rafa fala. Acostume-se com as coisas boas. A gente está sempre, mesmo num lugar bom, ai, será que vai acontecer alguma coisa? Deixa eu ficar atento aqui, dá que um bandido passa e leva minha bolsa. Está num lugar mega seguro, você está ali. Ai, meu Deus. Né? A gente está sempre preparado para o que não é bom. Quando eu baixei totalmente as minhas barreiras, e olha, eu vou te falar todo o meu coração, o tabuleiro, ele tem transformado a minha vida profissional, porque cada vez que eu abro o tabuleiro, eu recebo mais. E, ó, o tabuleiro só me permitiu ler para mim mesmo, depois de 2 dias que eu estava lendo para outras pessoas. Mas é porque eu não queria ver o que ele me disse. E aí, quando eu tive com a Keila, que eu entendi por que ele não estava querendo que eu visse. Eu não estava preparada para acolher aquilo sozinha. Eu precisava de alguém para me ajudar a segurar, porque o peso ia ser muito forte. Tá? Sensacional, sensacional. Quantos depoimentos, comentários, né, consciências incríveis, né? Inclusive, quem não assistiu o episódio lá no podcast Saúde Energética com a Keila e a Laís, assistam também, que tem vários depoimentos, tem várias consciências lá, não é? Sensacional. A Demilson escreveu: é possível haver pontos de convergência com a radiestesia tradicional? Por exemplo, a utilização de termos como ajusta, harmoniza e equilibra durante o processo? Ou ainda, a busca por sequências numéricas relacionadas a determinados testemunhos para então realizar a harmonização desses padrões utilizando a espiral do tabuleiro? Eu já te falo, a Keila pode complementar também, Ademilson, Sim. Parabéns, inclusive, pelas perguntas e pela clareza. A questão é, sim, inclusive, né, se você percebeu e se questionou nisso, por que não, né? Keila? Eu também trabalho com radiestesia, né? E eu digo que não tem essa diferenciação. Você pode, se você sentir, você pode trazer, inclusive, como complemento, né? E não tem essas palavras, né, que você usou, não tem problema algum. Porque talvez, né, para você que já vem da radiestesia, talvez você já tenha uma forma de liberar, né? Aqui é a forma que nós ensinamos, talvez usamos uma linguagem diferente, mas é o mesmo sentido. Se para você, né, harmonizar, equilibra, eu uso muito, né, limpando e liberando, depois agradeço e abençoo, né? Então vai muito do que você também sente, mas não tem, né, esses termos, você pode ajustar da forma que serve para você também não ficar ali, eu tenho que dizer isso, né, trazendo tensão. Então, solte a leveza, né? E aí embaixo eu vi que você colocou a harmonização de empresa segue os mesmos padrões de uma pessoa? Sim, mas aconselho também o tabuleiro a abrir separado. Suponhamos, se você vai abrir para a pessoa a empresa dela, a empresa, aí você vai trazer os CNPJ, endereço, né, e
o testemunho lá no caso, que é o que vai, né, trabalhar, potencializar, se é limpeza, se for casa, que seja casa, nunca abre o campo da pessoa, né, junto com a empresa. Lógico que você vai colocar o nome da pessoa ali que está pedindo, mas a intenção é a empresa, né? Acaba reverberando nela? Sim, lógico, né? Igual a radiestesia também. Mas são corpos diferentes. Você vai fazer para limpeza de casa, você vai fazer para vender um carro, você vai fazer para vender um terreno e você vai fazer um para a pessoa, né? Então são corpos diferentes, mas não diferencia ali os padrões, não. Sensacional. E complementando o que a Keila comentou, para a empresa e para a pessoa, segue os mesmos padrões, porque é o testemunho que você vai colocar, né? Então, ali o testemunho, o nome da empresa, né, o CNPJ e a intenção. Né? Então, sempre perceba qual é o propósito, o objetivo, né? E para a pessoa também, você vai colocar o nome da pessoa, né, a data de nascimento, e o propósito, o objetivo ali. Então, perceba que é sempre o objetivo. Então, de certa forma, é o mesmo processo, é o mesmo padrão, né? O mesmo fluxo. Mas, como a Keila disse sabiamente, faça movimentos, sessões distintas, né? Vamos agora atender a pessoa física, pessoa jurídica. São movimentos, sessões diferentes. E a Cláudia já tinha dado depoimento, né? E ela está colocando aqui, ó, eu consegui vender o carro. Sensacional. Parabéns, 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 parabéns. Esse tabuleiro, eu falo que ele é na velocidade da luz. Eu tenho uma cliente que eu fiz um processo que já estava há anos parado. Eu fiz num dia, no outro dia a juíza, né, já mandou, já chamou, já fizeram acordo assim, ó, em um dia. Eu falo, até eu fiquei assim, gente, um processo que está não sei quanto tempo parado, o negócio que se resolveu assim. Eu falei, amém, né? Mas até eu, assim, tem hora que eu me espanto. Ele realmente é muito rápido, né? Velocidade da luz. Quântico, né? É quântico, né? Ele é quântico, tá aqui, né? Tá aqui, é quântico. Já estou na fila do computador. Sensacional. É a visão da neuroquântica, né? Trazer essa visão energética, né? Lá, o mapa vibracional da sua alma, trazer o invisível à tona para que você possa ver, né, esse invisível, ver o furacão, ver a ilha. Sensacional, parabéns. Eu apelidei ele de Google da Alma. E, gente, ele vai em uns caminhos. Eu falo, uau, ainda tinha mais uma rua aqui. Bora, mais um caminho. E assim a gente vai liberando. Exatamente, exatamente, exatamente. E uma energia que eu percebi nele, galera, de forma assim, com muito amor envolvido também, é que ele vai trazendo toda essa energia, né, todos esses bloqueios energéticos, para poder te potencializar na sua essência, para poder te dar aquele chacoalhão energético. Pera lá, ó, desfaz e destrata aqui e segue sua vida. Qual que é seu objetivo? É esse, então segue sua vida. Liberou, parou de dar atenção para isso energeticamente, dentro daquele olhar do ganho secundário. Então, muitas vezes esses bloqueios, muitas vezes não, 100%, né, das vezes, os bloqueios invisíveis se mantêm, mas como que mantém, sendo que eu não vejo isso, eu não estou dando energia para isso? É devido a esses ganhos secundários, camadas e camadas, né? Muitas vezes trazendo de outras vidas, mas espera lá, eu estou numa vida diferente, então eu não preciso ficar nesse toma lá, dá cá, né? Já que eu fiz tal coisa numa vida passada, agora eu tenho que reequilibrar isso. Não, é desfazer e destratar, inclusive com um olhar de gratidão, me trouxe até aqui. Olha que lindo isso, percebe? Perguntas, bora lá. Mais perguntas. Então, Keila e Rafa, olha só, eu tenho feito muito
eu não estou seguindo a ordem, igual eu te falei. Eu vou sentindo, e aí eu faço lá o destratar, né? Às vezes eu uso também e eu só fui me dar conta que eu usava quando o Edmilson perguntou. Ajusta, equilibra e harmoniza. Eu nunca tinha me dado conta que às vezes eu falava isso. Eu só fui me dar conta que eu falo quando ele colocou aí. Às vezes eu falo, ajusta, equilibra e harmoniza, limpa e limpando e liberando. Eu vou falando tão automaticamente que é só agora, quando ele perguntou, que eu falei, nossa, eu uso isso e nem sabia que não estava na apostila. E depois eu percebo que eu termino com abençoe e agradeço. Eu acho interessante, Keila, que na hora que a gente está fazendo a ativação, por exemplo, né? Principalmente quando eu faço a ativação dos arcturianos, e é essa a minha questão, eu sempre pergunto para o tabuleiro que será de contribuição que aquela pessoa possa receber por mais tempo o determinado tratamento que está saindo ali para ela. Então, quando vai nos arcturianos, principalmente, né, eu vou lá e eu volto lá no tabuleiro e pergunto se seria de contribuição que ela ficasse reverberando num tratamento de câmera, né, estelares. E aí não tem problema, eu posso continuar seguindo essa minha intuição assim mesmo? Sim, pode. Sim? Posso? Sim. Porque ele não Pode. precisa ficar montado, né? O tabuleiro, assim, a gente acabou de fazer, eu limpo, eu encerro, eu peço permissão, pergunto se eu posso finalizar, concluir, né? Eu sempre pergunto qual é a frequência inicial que a pessoa está, qual que é a frequência final. Aí eu pergunto para a pessoa, antes de eu fechar mesmo, eu pergunto aquela dica que você deu, se a pessoa está precisando de um aterramento, e se eu posso levar o testemunho se eu posso fazer esse aterramento através do testemunho, do papelzinho, né, do testemunho que eu coloquei ali. 99% das pessoas estão assim. 99% das vezes dá assim, a pessoa precisa desse aterramento. E o que eu queria te perguntar é, sabe quando tem, eu vou pegar a minha lâmina, mas sabe quando tem aquele do emocional, material, ali no relógio, no reloginho, eu posso perguntar exatamente qual desses trabalhar só num campo, por exemplo, só no campo material, focar? Essa é a minha pergunta. Eu posso focar numa única área? Pode. Você pode focar numa única área. Inclusive, quando for em grupo, você pode trazer específico. Essa mesa você consegue trabalhar ela em grupo, tá? Então, suponhamos, vou abrir uma mesa para o, sei lá, financeiro, relacionamento. Você pode abrir só aquele tema. Vocês estão me ouvindo? Mais ou menos. Pode repetir Tá a me última ouvindo, Cláudia? frase que você falou? Eu estou falando assim, que você pode abrir tema específico, inclusive se for em grupo também, você pode, aí em grupo, você vai colocar o nome de todos, com data de nascimento, e abrir os temas. Por exemplo, você quer fazer um atendimento no próximo portal. Então, você vai começar a divulgar, gente, vou fazer um portal, tarará, esse portal, que nem o próximo agora é 8/8, mega de um portal, já fiquem atentas aí, viu, terapeutas, né? Então, assim, já tem um portal 8/8, já vejo a lua, já vejo o que você pode potencializar, o que vocês podem divulgar, e vocês podem fazer, vou fazer 2 atendimentos, né, em grupo, com um tema específico, financeiro, você pode abrir para relacionamento, enfim, o que o seu coração sentir naquele momento, e você pode divulgar, né, para quem está ainda, né, um pouco inseguro, uma coisa que eu indico, faça valor social, porque daí a troca fica mais leve para você iniciar. Não faça de graça, faça com troca. Nunca faça de graça, ok? Tá. Troca ou valor social. Tá. E quando você fala da Certo? divulgação, aí, isso que eu ia até chegar nessa pergunta mesmo. Porque o ideal é a gente não mostrar a lâmina, né? Qual que é o material que eu posso usar para divulgar? Que eu trabalho com o tabuleiro. Qual
Qual que é o slogan que a gente pode colocar nas redes sociais, autorizado por vocês? Você pode usar isso daqui, sem problema. Pode usar a lâmina mesmo? Eu Pode, posso inclusive. compartilhar com vocês também. E tem até a foto dele montadinho na Rafa, que a gente tem inteiro, que fica para vocês a foto. E aí vocês podem colocar, não tem problema nenhum, não. Não, estou te Pelo perguntando porque tem alguns... porque como às vezes tem alguns cursos que a gente não pode usar o material do curso para fazer a divulgação. A gente pode usar... Depois eu posso dizer que eu compartilho com vocês. Tá bom. Algumas fotos. Eu também, por mim, ó, tá super Inclusive, liberado. a Laís inclusive, já está usando podemos- até inteligência artificial para É o que eu distribuir, ia né? falar. É o que eu ia falar. Inclusive, a Laís pode até compartilhar a experiência dela, né? Arrebentando aí com os posts, com os reels. Sensacional. eu vi eu o tô programa, mostrando. ficou maravilhoso. E até o GPT até desenhou ele bonitinho, ficou legal. Pois é, vocês podem usar, pode usar a criatividade, gente, a gente pode tudo. Tá. É a forma de divulgação de vocês, né? E vocês podem usar, sim, a ferramenta. Vocês não tem problema nenhum, né? Criem, aproveitem, trabalhem em grupos, trabalhem individual, né? Para quem tem essa dificuldade, comece com social ou com troca, né? Vocês podem colocar lá no grupo, quem quer trocar, quem está disponível, né? Agende, faça, mas inicie, porque tudo que vocês trabalhar, vocês vão ter o retorno. E lembre-se sempre, são almas, e vocês são esses instrumentos, né, que estão aí a acionar algumas ferramentas, trazer consciência, porque às vezes quando a gente mandou o relatório, né, o cliente ele para e ele analisa, nossa, verdade, não tinha pensado nisso, assim como é conosco, né, às vezes a gente também passa pelos nossos atendimentos, e às vezes a gente está tão assim, né, também é tanta informação, e a gente, né, em busca dessa bagagem sempre, às vezes a gente não consegue trazer para a gente precisa do de fora, por isso que eu falo, não se apegue, né, a tem que ser engessado, né, preste atenção, alguém lá no grupo falou, você pode fazer troca, faz pergunta, né, o bom de perguntar no grupo, porque todo mundo acaba se beneficiando, né, da pergunta, da resposta, para uma coisa ou outra. Show. Eu vou verificar algumas imagens que eu posso postar, mandar lá no grupo para vocês. E a Laís também, se quiser comentar como que ela fez, né? As imagens lá na IA. Enfim, é você seguir a energia ali e perceber as possibilidades que você tem. Tá bom? Deixa eu aproveitar, Muito então, e falar. boa! Na IA é muito fácil. Eu fiz no chat GPT mesmo. E aí, lá você tem a possibilidade de colocar foto, né? Aí eu coloquei uma foto minha e coloquei uma foto das 3 lâminas. E aí coloquei lá o prompt, né? O pedido para o ChatGPT fazer uma ilustração no estilo cartoon, me colocando como personagem principal, dizendo a agenda aberta e usando o tabuleiro. Expliquei o que era o tabuleiro, que era uma mesa radiônica, e ele fez. Eu nem pedi isso. Mas aí eu acho que ele pegou a palavra radiestesia e me colocou até com um pêndulozinho na imagem. Então, ficou bonitinho, ficou bem parecido com as lâminas mesmo do tabuleiro. E aí, aproveitando, assim, né, que até a Ju falou, ela abriu a mesa para mim, e foi incrível, foi um campo muito forte, e ela tem a mesma coisa que eu também tenho, assim, que eu tive principalmente no início. Hoje, eu acho que o tabuleiro, ele foi muito importante para mim, principalmente para isso, para despertar essa autoconfiança no meu sentir. E que bom que vocês não mandaram a apostila logo, porque eu acho que eu ia ficar bem engessada no início, se eu fosse ler
a apostila, inicialmente, eu tenho o exemplo do Mahalila, né, que é outra ferramenta que eu trabalho. No início, eu fiquei muito engessada, até pegar a manha de me conectar e fazer do meu jeito, eu fazia do jeito que a professora explicava. E como o tabuleiro veio assim, teve a aula e sim, Bom, pratiquem, né? querem. Os pais jogando os filhos para o mundo. Vão, pratiquem. Vai, voe. E aí, no início, eu não tinha muita noção. Só que eu falei, eu vou me conectar e vou sentir. O que vier, veio. Atendi umas 5 pessoas na primeira semana, assim, em 2 dias seguidos. E foi incrível, porque a cada mesa que eu fazia, eu me conectava mais e vinha mais insights, e vinha mais ferramentas. E, assim, foi para mim, um presente, em que eu pude me conectar muito com a minha espiritualidade, com a minha guiança, e entender que, assim, é esse sentir, é essa guiança, é atender o coração, que fala muito mais do que a mente nessas horas, né? Então, a minha experiência foi muito positiva. Nossa, desde que eu comecei a atender para cá, eu tenho me sentido extremamente mais conectada com a espiritualidade, com o meu sentir, com a minha intuição, com aquilo que está vindo para mim, e principalmente mais autoconfiante. Porque eu comecei muito assim, meu Deus, e agora é o medo. E aí, quando eu me vi mandando um áudio de 15 minutos para a pessoa, aí durante o áudio eu começava a canalizar as coisas, aí eu falei, ok, beleza, então é isso, vamos embora. Sensacional, sensacional. Parabéns, Laís, parabéns por todos os movimentos e pelas permissões, aceitar ali, ok, tô com medo, mas o que é esse medo? Tá me travando fazer uma sessão aqui com o tabuleiro. E se eu pudesse ir mesmo com medo? Porque esse medo é uma ilusão, é uma distração, é um barulho mental que te coloca ali com diversas frases, pensamentos, né, e tudo mais, para te distrair da essência que você é. E eu gostei muito de uma palavra que a Laís comentou, né? Se sentiu mais confiante. Por quê? Porque saiu desses barulhos mentais aqui e seguiu mais aqui, seguiu mais as escolhas, as decisões, os movimentos ali. Parabéns, parabéns. E repito, se acostumem com as coisas boas acontecendo na vida, viu? Inclusive, né, Laís e todos que também fizeram, né, o curso de integração neuroquântica com a Keila, e muitas vezes, né, Keila, a gente começa ali o curso, dependendo se é 1 dia, 2 ou até 3 dias, né, alguém estava saindo? Vai precisar sair, Júlia. Gratidão. Gratidão, Júlia. Parabéns, viu? Um beijo no coração e se acostume com as coisas boas acontecendo. Bora lá. Em breve teremos mais encontros desses, né? Bora, a gente manda lá no grupo. Só para a gente concluir aqui também, no curso Integração, dependendo da quantidade de dias, né, do curso e tudo mais, mas qual que é o movimento? Não é nem mostrar, né, os movimentos na cabeça, e sim fazer com que, né, o aluno sinta ali, não só na cabeça, mas no corpo dele, nos chakras, nos 3 cérebros, né, pensamento, sentimento e emoção, para ele sentindo a energia sem condicionamento, que foi o exemplo que a Laís deu no outro curso lá, de uma outra coisa que ela fez, que né, foi tão bitolado, que, ó, tem que ser assim. E ele fica com medo disso. E se eu sair disso, vai dar errado? Não, é ao contrário o nosso movimento aqui. Se sair disso, vai dar mais certo, porque você está seguindo a sua intuição, porque não existe um certo definido, um fluxo tem que ser assim,
como a Cláudia comentou também, sabiamente. E esse movimento de aula invertida que vocês trazem, né, o movimento, vocês vão praticando ali, depois da clareza, né, de uma expansão ali, mas vocês vão praticando, te liberta desses medos, te liberta das crenças, dos pontos de vista, das limitações, das distrações, e te empodera a ser mais você na essência do ser que você é. Que incrível! Nossa, quanta gratidão por esse encontro. Rafa, vou aproveitar então que você comentou sobre o terapeuta neuroquântico. Eu assisti todas as aulas, né? Eu já tinha comentado com você, e eu tenho aplicado nos meus clientes, principalmente os clientes que vêm para fazer drenagem. E eu fiz em mim também. Eu deitei esses dias e fui fazendo, né, essa questão assim, para acalmar os ânimos por aqui. E aí eu comecei a fazer. Mas o que me chamou muita atenção foi que quando eu comecei a fazer numa cliente, que ela não sabia exatamente o que eu ia fazer nela, porque na verdade nem eu sabia, porque a hora que ela deitou ali eu não sabia o que eu ia fazer nela, a cliente, ela chorou, aí ela riu, aí ela chorou de novo e riu. Em 5 minutos, ela foi nesse estado, sabe? Aí eu falei assim, meu Deus, será que eu tô vendo alguma coisa de errado? Eu falei, calma, Cláudia, inspira e segue o fluxo. Aí eu segui o fluxo. Gente, quando a cliente levantou, ela simplesmente falou assim para mim, eu não sei o que você fez, mas eu vou te pedir para fazer novamente quando eu voltar. Então, foi tão libertador, Keila, porque assim, eu assisti as aulas gravadas, né? Então, assim, eu sou muito assim, até falei isso pra Keila, eu sou muito de me jogar, eu sou muito caxias, eu sou muito estudadinha, assim, sabe? Eu estudo muito, assim. E aí eu falei, gente, eu vou fazer isso aqui. Eu simplesmente falei assim, eu vou fazer. E aí eu fui fazendo, teve uma hora, Keila, eu até lembrei de você, eu não estava com o pêndulo, mas a minha mão parecia um pêndulo na mão na cabeça da cliente, de tanto que tremia. Mas tremia tanto que eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí eu fiquei lá, calma, livre, mas olha, é sensacional. Eu não sei que mágica que vocês fazem, eu não sei, mas assim, realmente, olha, é diferente de tudo que eu já vi, que eu estudei, que eu presenciei, que eu experienciei também. Realmente, quando a gente sai desse tem que ser assim, flui. É isso. E o curso terapeuta neuroquântico, para mim também, virou o meu queridinho, assim, nossa, fantástico. E, Cláudia, não é a mágica que a gente faz, a gente no sentido, né, eu, aquilo, é a mágica que todos nós aqui, todos nós, inclusive todos vocês, fazemos juntos, né? É justamente, a gente não entrega um aquário para vocês nadarem, a gente questiona para vocês nadarem no oceano, que vocês foram feitos para nadar no oceano. E esse oceano é a vida, é a intuição, é o seu sentir, é o propósito, é fazer as coisas com propósito. E quando a gente fala fazer as coisas com propósito, é no sentido de com amor, no momento presente, eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo com amor no coração. Esse é o propósito. Né? Muitas vezes perguntar, eu não sei qual é o meu propósito. É fazer o que você gosta em estado de presença com amor. Porque se você faz com amor, você está ali, ó, dedicado, fazendo no estado de presença. Você não está fazendo algo pensando na morte da bezerra, amigo do papagaio, vizinho do chihuahua lá na China. Não, você está aqui agora. Esse é o propósito, é viver na essência do seu ser. E o tabuleiro, Keila, ele tem alguma contraindicação? Por exemplo, não pode ser feito para mulheres grávidas, alguma coisa assim, ou não? Tem alguma coisa assim que a gente não possa fazer dentro dele? Eu já perguntei para ele, inclusive, né, se para mulheres grávidas, porque, assim, constelação a gente não faz em mulheres grávidas, acima só de 8 meses em diante. E ele falou que, pelo menos foi o que me veio, né, o que não puder acionar, ele não vai acionar. Então, ele pode, sim.
E aí, recentemente, uma pessoa me procurou para um recém-nascido que não estava dormindo, não sei o quê, pediu para fazer a mesa para ele. E aí eu falei, olha, eu vou ver, né, se a mesa abre, mas primeiramente vamos fazer a sua, porque a criança ela é o reflexo dos adultos, né? E quando eu fiz para a mãe, né, na intenção também do filho, mas eu abri o campo da mãe, a criança acalmou. Né? Então, assim, é entender e que se mesmo se vier uma grávida ou um bebê, ela vai te guiar também, porque a gente sabe que algumas coisas é muito, mas um bebê a gente já sabe, né? Ela está a serviço do sistema dela. Então, foi o que me veio na hora de falar, vamos abrir o seu. Ah, mas você acha que vai? Porque, assim, é muito fácil eu terceirizar as coisas que estão acontecendo para não trazer para mim, né? Então, é uma proteção, né? Não é que ela quer fazer isso, mas é uma proteção. Não é ele, não dorme, não sei o quê, não sei o quê. Preciso descansar, não estou aguentando. Quando a gente abriu, pronto, resolveu o problema também da criança, né? Coitada, porque estava lá sem dormir, a culpa não era nem dela. E trouxe a consciência para a mãe. E aí a mesa pediu mais 2 sessões com 21 dias. Né? Que eu sempre pergunto, precisa de outra sessão? E aí ela pediu mais 2 com 21 dias de intervalo, né? Então eu já deixei agendado, mas até então, né, do dia que eu fiz para cá, tá uma paz, né? Criança super bem, mãe, né? Porque a gente sabe, né, quem é mãe, os hormônios ficam daquele jeito, mas assim, para você ver como ela também tem sutileza para trabalhar nesses casos. E aí posso fazer também para crianças autistas, no caso, com TDAH, normal. Deve. Tá, Porque vai foi o que eu pensei. Né? Foi o que eu pensei. Vai trazer o que eu pensei centramento. E crianças autistas, se você puder, né, faça a integração. Sim. Vai ser o combo perfeito. A mãe vai deixar... Eu fiz a integração online. Vocês acreditam que eu fiz a integração online? Eu aqui em Minas e a cliente lá no Rio de Janeiro. Você vai deitar e a gente vai fazer aqui. Eu estou explorando, Rafa. Eu te falei que eu estava maratonando a comunidade. Só vai. E peça por mais. É isso aí. Você pode atender o mundo. Exato. Eu posso integrar mais consciência nisso tudo, nas minhas sessões, tanto presenciais quanto online. Mostre mais o universo, como eu posso explorar ainda mais todas essas ferramentas, tabuleiro, integração, diversos movimentos. Inclusive, vou deixar aqui uma faísca para uma grande fogueira com vocês. Eu fiz um atendimento na quarta do Verbo ontem, inclusive, de manhã. E me veio uma ferramenta chamada A Chave. Mas a cliente, mas chorou assim, horrores de liberação. E não foi a primeira vez que eu até falei isso com o Pércio. Muitas ferramentas técnicas vêm na minha intuição ali ao longo do atendimento, inclusive também nas mentorias e tudo mais. Vocês podem perceber minhas caras e bocas no final da mentoria, quando eu falo mão na massa, pode, igual a Cláudia falou, eu não sabia o que ia fazer ali com a cliente na maca. Muitas vezes, quando eu falei, vamos para o nosso mão na massa, eu não tenho ideia do que vai vir. E muitas vezes vem coisa tão maravilhosa, incrível, fabulosa. E por que não, né, trazer mais, não só profundidade, mas detalhar isso. Então, em breve, aí vamos fazer mais movimentos para que a gente possa, como que eu posso dizer, pontuar essas ferramentas para que vocês também possam usar, não só usar essas ferramentas que a gente traz, né, mas também para vocês perceberem a potência que isso existe em vocês também, né? A Cláudia acabou de comentar, eu tenho certeza que vocês podem já ter... a Laís comentou no podcast da música, que veio ali uma intenção, uma intuição
para colocar uma música para trabalhar a criança interior. Então, são esses movimentos que a gente também gostaria de transbordar para vocês também transbordarem isso, que é o que eu falei, isso não é meu, isso não é daquela, não é do Perso, é de todos vocês todos fazem parte desse movimento maravilhoso, não é? Eu fiz uma meditação guiada para uma cliente. Eu mandei para ela uma meditação guiada. Depois que eu fiz o tabuleiro, me veio assim, de como era corpo, né? Ela estava precisando de algo para o corpo. Peguei uma música e fiz uma meditação, assim, acho que 7 minutos só. Foi muito sutil, uma coisa muito rápida, como você mesmo disse. Simples, mas potente, né? E ela tem usado desde então. Então, eu usei uma ferramenta que me veio para gravar um áudio para ela. Eu gravei, entendeu? Olha E que eu gostei lindo muito, isso. inclusive. Olha que lindo isso. Inclusive, tem também lá dentro da autoterapia, dentro da comunidade, faz poucos meses, 3, foi esse ano que a gente fez, às vezes faz poucos meses, faz um ano, não, mas foi esse ano que a gente fez o Avante ao Passado, fazendo o renascimento, foi o mês do renascimento. E a gente fez uma prática do renascimento que tem, né, igual ao tabuleiro, igual à integração, tem início, meio e fim. Só que se vocês perceberem, ao longo de toda a prática de renascimento, de rebirthing que a gente fez, eu fechei os olhos e só fui. Sabe assim, eu sabia o começo, meio e fim, só. Mas eu só fui sentindo, percebendo ali o movimento. E vocês podem fazer isso também com o tabuleiro, com a integração, que como a Keila falou, a rigidez, né? Inclusive, para quem já gostaria de praticar, ó, coloca a mãozinha em concha e coloca sobre a orelha, para vocês trabalharem a rigidez e soltar o controle, que esse é o movimento. O que eu Só senti de tem... mais diferença depois que eu me auto-apliquei foi o funcionamento do meu intestino, porque assim, se o intestino também está cheio, a gente não produz, né? A gente não consegue ficar criativo, né? E eu estava sentindo muitas dores nas articulações, mas é por conta da rigidez de ser. Eu sou uma pessoa, assim, sou não. Tem horas que eu fico um pouco metódica. E então, depois que eu fiz, eu estou me permitindo fazer coisas que eu não fazia antes. Sentar e descansar, não fazer nada, simplesmente só fazer. Então, eu saí um pouco, né, disso, isso me libertou. Então, assim, olhar para mim como ser humano, além de ser terapeuta, isso eu percebi que mudou logo que eu fiz a auto-aplicação do terapeuta da sabe, das aulas lá. Eu gosto de fazer, porque se o cliente me falar alguma coisa, eu falo assim, você vai sentir isso mesmo, que é normal. Exato, sensacional, parabéns, tá vendo? A gente acabou trazendo consciência aqui da integração neuroquântica também, que é um outro processo maravilhoso, enfim, cada vez mais praticando, é isso, praticar, lembra que eu falo, saber o caminho é diferente de conhecer o caminho, ou falei a mesma coisa, saber o caminho é diferente de trilhar o caminho, então parabéns por todos vocês trilharem o caminho. Parabéns, parabéns, parabéns. Keila, gostaria de compartilhar mais alguma coisa? Alguém, né, tem mais alguma pergunta? A gente pode fazer mais encontros como esse também, né? Sem, né, uma vez por mês, uma vez por semana. Vamos seguindo, né? A gente vai seguindo ali o movimento, a energia do grupo e a gente traz mais consciência. Inclusive, podemos fazer mais um encontro desse com a prática, né, para a gente fazer juntos, como a Keila comentou, né, imagina todos nós fazendo juntos, imagina a egrégora que vai ser, enfim, seguindo aí sempre a sua energia, seguindo a sua intuição, o eu sou, a essência divina que você é, né, a essência incondicionada, e não aqui, ó, a mente que rotula, julga, critica, analisa, condena, cria,
né, essas forma-pensamento que muitas vezes fazem você ficar distraído, gerando medo, angústia, ansiedade e tudo mais. Keila? Tudo lindo. Tudo lindo, não é? Eu até abri aqui, né, a apostila para vocês, mas nem passamos. Mas numa outra oportunidade, a gente passa aqui por todo o manual do operador, não é mesmo? Baixem, quem ainda não baixou, vai lá, baixa, né, o manual aí do operador, dá uma lida, perceba, tá muito bem dividido, né, a gente colocou muito amor ali, com várias possibilidades, percepções, e principalmente para que você possa seguir a sua intuição, o seu sentir, que isso não tem preço, não é? Podemos finalizar, então? Parabéns a todos vocês, né? Mesmo que não interagiram muito, mas parabéns por vocês aí estarem aqui conosco nessa egrégora, formando toda essa egrégora, praticando, né? E tendo os resultados. Lembre-se sempre disso. Foque ali nesse amor, na intuição, no seu ser, no resultado, que tudo vem de forma muito divertida, expansiva, alegre, amorosa, bondosa, generosa e tudo mais. Um beijo no coração. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite e até nosso próximo encontro. Beijo. Obrigada a todos. Tchau, tchau.